Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame, onde hoje vamos resolver o exame de Matemática IFP 2024. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. 1. Se P igual a 2, Q igual a menos 2 e R igual a 3, qual é o valor de 3Q ao quadrado menos 2R mais P? Eu acredito que esse exercício era para miúdos. É uma base introdutória para quem estava preparado para fazer o exame, mais P. Onde diz que o Q é igual a menos 2, e o R é igual a 3, o P é igual a 2. Então, isso significa que aqui no lugar onde nós temos Q ao quadrado, vamos substituir por menos 2, no R por 3. No lugar onde nós temos o P, vamos substituir por 2. Então, aqui ficamos com 3 vezes menos o 2 ao quadrado, menos 2 vezes 3, mais o 2. Então, isto aqui será igual a 3 vezes menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 3 dá 6, mais 2. Então, aqui ficamos com 12 menos 6 mais 2. Isto aqui será igual a 6 mais 2 e isto aqui será igual a 8. Conforme eu disse, era para se esticar base introdutória. Ficamos aqui com a alternativa D. Para o exercício 2, diz qual a expressão simplificada de 3x ao quadrado menos xy mais x ao quadrado mais xy. Também era um exercício para se esticar. Bônus também, esse exercício. Para quem entende das propriedades das simplificações, eu acredito que conseguiu resolver esse exercício. Então aqui, se nós formos a ver, temos esses números que são simétricos, simplificamos. Então ficamos com 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Uma vez que apresenta os termos semelhantes, então significa que nós só ficamos aqui com 3 mais 1, que vai ser igual a 4, x ao quadrado, que são os termos semelhantes. Sendo assim, aqui ficamos com a alternativa C. O exercício 3 diz que a expressão equivalente a 3a ao quadrado b elevado a 4. Então, aqui no exercício 3, nós temos essa expressão 3 ao quadrado b elevado a 4. Não. Quando você tem esse tipo de caso, considere essa propriedade de a vezes b elevado a c, que pode ser igual a elevado a b a c, vezes b elevado a c. Por quê? Porque esse c, como sendo expoente, multiplica tanto o a assim como para o b. Então, logo aqui nós ficamos com 3 elevado a 4, que vai ser igual a 81, ao quadrado vezes 4, ou seja, 2 vezes 4 dá 8a elevado a 8, e 1 vezes 4, vamos com b elevado a 4. Então, nós temos a alternativa A. Era bônus. 4. Quanto corresponde em notação científica? Nós temos aqui, esses zeros no total são quantos? São 3, 6, 9, 12. Uma vez que nós não temos vírgula, então logo aqui ficamos com 75 vezes 10 elevado a 12. Bônus também, bônus. Ficamos com a alternativa C. Indo no exercício 5, qual das seguintes proposições é verdadeira? Então, para nós termos uma opção das proporções verdadeiras, é muito simples. Veja, por exemplo, que aqui tu terás que dominar a diferença que existe entre números inteiros, números racionais, irracionais, números naturais e o conjunto R. Os números naturais são todos valores positivos, que podem ser inclusos zero, assim como não. Estes aqui são números inteiros. Ou seja, vamos lá ver o seguinte. Números naturais são todos os números positivos. Parte de 1, 2, 3, até mais infinito. Que o zero também pode ser incluso. Aqui nem dependendo dos números naturais. Então, temos os números inteiros. Os números inteiros são números
tanto negativos, ou seja, de menos infinito até o mais infinito. No sentido que, mas aqui não podem existir números fracionários. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. Esse conjunto de números racionais, aqui em outras palavras, pode dizer o quê? Vem de menos infinito, depois teremos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Esses aqui são números inteiros. Então, esses números aqui, que são números racionais, são números que podem existir, às vezes, números fracionários, que podem encontrar, por exemplo, 4 sobre 3, 2 sobre 3, 0, ou seja, 0 está aqui, esse lado, assim sucessivamente. Se eu escrever, só que não estou a escrever a sequência, mas estou a dizer que podem existir esses números, também podemos encontrar 4, assim sucessivamente. E se nós temos números reais, os números reais é o conjunto de todos os números, tanto os números naturais, números inteiros, assim como números racionais ou irracionais. Então, sendo assim, observando essa alternativa, estão a dizer que os números naturais, união com os números inteiros negativos, vai dar os números z. Claramente, porque dissemos que os números naturais são todos valores positivos, enquanto que estão a dizer que temos os números negativos, incluindo o zero. Então, significa o quê? Estamos a considerar esta parte aqui da parte positiva, que é esta parte, união com esta parte negativa. Quando nós unimos essas duas partes, se for a ver, essa parte positiva corresponde a esta parte aqui, e temos a parte negativa, que é o z negativo. Então, logo tudo vai nos dar o conjunto z. Então, logo aqui ficamos com a alternativa A. Exercício 6. Diz qual dos conjuntos é finita? O que é conjunto finita? Por exemplo, quando eu tenho esta condição, estamos no exercício 6. Por exemplo, quando eu tenho esta condição, x maior que 1, este conjunto não é finita. Por quê? Estou a dizer que o x é maior que 1. Então, significa que qualquer número que seja maior que 1 vai servir nesta condição. Então, logo não pode ser finita porque não nos dão as balizas dos dois parâmetros. Mas sim, é somente a condição de que quando x é maior, estou a dizer que posso colocar 2, 3, 4, 5, até mais infinito. Então, esta condição é uma condição infinita. Quando é que existe uma condição finita? Existe uma condição finita quando nos dão as balizas. Né? Podemos dizer daqui de menos 2 até 2. Então, estou a dizer que o x pode ser maior ou igual a menos 2, mas o x tem que ser menor ou igual a 2. Então, aqui nos dão as balizas. Por exemplo, que esta condição é uma condição finita porque está limitada. Então, logo aqui, observamos a linha A. Então, dizer que o x é menor ou igual a menos 5. Esta condição aqui não é uma condição finita. Por quê? Porque vem de menos infinito até 5. Então, é uma condição que não está limitada porque não conhece as balizas do número. Aqui estão a dizer que o x é maior ou igual a 50. Não é uma condição finita. Por quê? Porque também aqui pode ir até mais infinito. C. Estão a dizer que o x é maior ou igual a menos 10, mas o x é menor ou igual a 10. Esta condição é uma condição finita porque tem duas balizas. Então, aqui ficamos com a alternativa C. 7. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, qual das seguintes propriedades é correta? A linha A. Dizem que A, união com A, dá outro conjunto C. É impossível. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá supor que nós temos o conjunto A sendo 1, 2 e 3. Quando estou a dizer união desses dois conjuntos, estou a dizer que tenho o conjunto 1, 2 e 3, união com o conjunto 1, 2 e 3. Ao unir esses dois, vou voltar a ter o mesmo conjunto, que é 1, 2 e 3. Este conjunto é A. Logo, estou a dizer que a alternativa A está errada. B, união com o conjunto vazio. Tu queres ter outro conjunto B, que nós vamos ter, por exemplo, 2, 4, 6. União com nada vai dar novamente este conjunto. É união. Então, logo, veja que aqui estão a dizer que dá um conjunto diferente que é A. Então, essa opção também não está correta. A união com B, geralmente essa propriedade aqui tinha que ser igual a B, união com A.
Mas aqui estão a dizer que a união destes dois dá o A. Logo está errado. A união com o conjunto vazio vai dar o conjunto A. Claramente, tenho o conjunto A, estou a unir com nada, vou voltar a ter o mesmo conjunto A. Então, aqui ficamos com a alternativa D. 8. Qual é a negação de 1 menos x ao quadrado menor ou igual a zero? Quero fazer uma negação desta condição. Vamos lá ver umas propriedades básicas das negações. Né? A negação de maior é menor ou igual. É só fixar isso aí na mente. A negação de menor é maior ou igual. A negação de igual é diferente. Temos essas condições. A negação de maior é menor ou igual. A negação de menor é maior ou igual. A negação de igual é diferente. Se nós formos observar nesse exercício, estão a dizer que qual é a negação de 1 menos x ao quadrado menor ou igual a zero. Menor ou igual, temos que é maior. Então, 1 menos x ao quadrado será maior que zero. Então, aqui logo ficamos com a alternativa A, porque estou a negar o menor ou igual para o maior. 9. A tradução simbólica da preposição. O dobro de qualquer número inteiro positivo é diferente de zero. Então, dizer que o dobro de qualquer número significa de todos os números. Se fosse o conjunto da existência, eu ia dizer, tipo, existe pelo menos um número qualquer do número inteiro positivo, cuja o que será diferente disto. Mas estamos a dizer que o dobro de qualquer número. Logo, sempre estamos a dizer que todos os números pertencentes aos números inteiros, tal que o dobro desses números seja diferente do que de zero. Então, o que acontece? Aqui nesta condição, não estou a dizer que são positivos ou negativos, porque vão especificar. Ou seja, o dobro do número inteiro positivo. Então, vamos observar. O dobro de qualquer número inteiro positivo. O dobro de qualquer número inteiro positivo. Então, todos os números pertencentes ao z positivo, tal que o 2x seja diferente do que de zero. Então, logo, aqui ficamos com a alternativa B. Qual é a expressão algébrica inteira? Uma expressão algébrica inteira é uma expressão que possui o denominador. Só que esse denominador não pode possuir nenhuma variável, mas tem que apresentar um número. Ou seja, o denominador não pode possuir nenhuma variável, nem pode possuir um radical. Então, logo, aqui a expressão algébrica racional inteira, ficamos com a alternativa D, porque temos o denominador. Mas esse denominador aqui não possui nenhuma incógnita ou não possui nenhum radical. 11. O apotema de um hexágono regular escrito numa circunferência mede 30 cm. Quanto mede o seu lado? Aqui nós temos este exercício que parece muito interessante. Então, dizer que temos o apotema de um hexágono escrito dentro de uma circunferência. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos traçar uma circunferência. Não está bonito? Depois, dentro da circunferência, nós podemos apresentar o hexágono. Podemos apresentar o hexágono. Quando eu faço isso, se não estás inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula. Aqui nós temos este hexágono aqui dentro da circunferência. Então, dizer que o hipotema do hexágono regular escrito numa circunferência mede quanto? 30 centímetros. Então, estão a dizer que nós temos a parte do hipotema. Significa que esta partinha aqui da altura, esta partinha aqui, desta altura, que mede o A. Então, vamos dizer que o A mede quanto? 30 centímetros. Então, nós temos daqui até aqui, nós temos um lado. Né? Daqui até aqui também temos o lado, também aqui temos um lado, temos um lado. Só que daqui até aqui, se nós temos um lado daqui até aqui, significa que aqui é a metade lado sobre 2, também que eu tenho um lado sobre 2. Então, dessa distância até aqui, eu tenho um raio, também tenho um raio, também aqui terei o raio, também terei o raio, assim sucessivamente. Então, significa o quê? Que eu posso tirar esta parte aqui, porque também, esta parte desse triângulo retângulo é igual a esta parte também, que é igual a essa parte, sucessivamente. Então, aqui nós ficamos com esse triângulo retângulo. Nós temos aqui o A, o raio,
temos o lado sobre 2. Então, nós sabemos que, se nós estamos a dizer que o lado, o raio, podemos considerar que que o raio é igual ao que o lado, né? Então, sendo assim, nós já temos, nesta parte da trigonometria, então, nós temos a hipotenusa, temos o cateto adjacente, temos o cateto oposto, temos o cateto adjacente. Então, podemos dizer o quê? Que a hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos catetos ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, o raio é L ao quadrado, será igual a ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Mas dizem que o apotemo está escrito no médio de quanto? 30 centímetros. Então, que é a parte da altura. Ficamos com L ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Esse senhor aqui é positivo, passa para lá fica negativo. Ou também podemos fazer o MMC. L ao quadrado será igual a 900 mais L ao quadrado sobre 4. Então, farei o MMC de 4, MMC também de 4. Então, ficamos com 4L ao quadrado será igual a 900 vezes 4 dá 36.600 mais L ao quadrado. Isso tudo sobre 4, também aqui sobre 4. Podemos eliminar a parte do denominador. Ficamos com 4L ao quadrado, que será igual a 3.600 mais L ao quadrado. Positivo para cá fica negativo. Então, ficamos com 4L ao quadrado menos L ao quadrado será igual a 3.600. Então, aqui fico com 3L ao quadrado será igual a 3.600. Então, este 3 está a multiplicar. Quando passa para cá, passa a dividir. Então, ficamos com L ao quadrado igual a 3.600 dividido por 4. Então, logo L ao quadrado é igual a 36 dividido por 4. Então, aqui ficamos com 1.200. Desculpa, por 3. Aqui, 3, né? Esse 3 aqui passou a dividir. Então, o L será igual a raiz de 1.200. Ok, raiz quadrada de 1.200. Não existe uma raiz quadrada perfeita de 1.200. Então, aqui qual é o segredo? É ir nas alternativas, procurar um número de saber introduzir dentro de um radical um certo valor. Por exemplo, eu tenho A raiz de C por B. Este A, quando entra dentro da raiz, vai seguir o radical. Então, fica a raiz de C de A elevado a C vezes o B. Se sabe meter, tem que saber o que? Tirar. Então, significa que quando dão esta propriedade de saber, nós podemos também tirar o A por causa do quê? Do índice do radical, que é igual ao expoente do expoente no ponto A. Então, aqui, nas alternativas, vamos observar, por exemplo, a alternativa A. Então, dizer que o L é igual a 20 raiz cúbica, ou seja, raiz de 3. Então, uma vez que aqui eu tenho o radical, é 2. Significa que o L será igual a raiz de 20 ao quadrado vezes o 3. O 20 ao quadrado dá 400 vezes o 3. 400 vezes o 3 dá 1.200. 1.200 centímetros. Então, logo, a alternativa correta calhou logo com a alternativa A. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Indo para o exercício 12, vamos dizer qual é o volume de um prisma cuja a área da base é de 6 metros quadrados e a altura é de 2 raiz de 3. Então, aqui nós temos um prisma. Né? Vou falar do prisma. Então, quando falam do prisma, estamos a dizer que o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Né? A área da base vezes a altura. Então, sendo assim, nós temos aqui a área da base, que é igual a 6, e a altura, 2 raiz de 3. Então, aqui o volume será igual a 12 raiz de 3 metros cúbicos. Então, aqui também era bônus. Alternativa A. 3. Qual dos pontos pertence à curva da função definida por y igual a x menos o 4? Então, a curva de y igual a x menos o 4. Aqui, meus irmãos, é fazer o método de tentativas. Para não ter que demorar, pode usar método de tentativas.
Por exemplo, estamos a dizer que nas soluções nós temos o x e o y. Então, temos que fazer o quê? Aqui estão a dizer que se o x for igual a 4, significa que o y tem que ser igual ao quê? A 3. Caso isto aqui dê certo, significa que essa alternativa está correta. Para B, estão a dizer que quando o x for igual a 5, o y tem que ser igual ao quê? A 7. Caso não seja igual a 7, significa que está errado. Vamos ver isso aqui automaticamente, sem calcular. Estamos a dizer que quando x for igual a 5, vou ter aqui 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1. 1 é diferente do que de 7. Logo, o y é diferente de 7. Logo, essa alternativa está errada. Aqui, o x é igual a menos 5. Então, o y tem que ser igual ao quê? A menos 3. Menos 5 menos 4 dá menos 9, que é diferente de menos 3. Estamos a dizer que quando o x for menos 1, o y tem que ser igual ao que a 2. Então, teremos menos 2 dá menos 1. Menos 4 dá menos 5. Menos 5 é diferente do que é de 2. Então, logo está errada essa alternativa. Neste ponto, quando o x for igual a 4, a 7, teremos 7 menos o 3. 7 menos o 4, desculpe. E o 7 menos o 4 dá o quê? Dá 3. Logo, essa alternativa é a alternativa correta. Em outras palavras, estou a dizer que y será igual a 7 menos o 4. Y será igual a 3. Então, 3x, 7, que é o x, e o y, que é 3. Exercício 14. Qual é a solução de raiz de 7 mais raiz de x mais 1 será igual a 3? Então, aqui, nesse exercício, não é muito puxado também. Parece assustador, mas também tu podes usar meio tentativas também. O que é meio tentativas? Tu procurares o valor de x em que ao substituir aqui e calcular, tens que dar igual ao que é a 3. Mas também nós podemos usar esta solução primeiro, depois vamos aprender também com meio tentativas. Então aqui simplificamos este raiz com esse ao quadrado, ficamos com 7 mais raiz de x mais 1, que será igual a 3 ao quadrado dá 9. Positivo para cá fica negativo, então fico com raiz de x mais 1, será igual a 9 menos o 7. Então, fico com raiz de x mais 1, será igual a 9 menos o 7, será igual a 2. Vou elevar isso aqui ao quadrado, também aqui ao quadrado. Simplifico isto, fico com x mais 1, será igual a 4. Então, positivo passa para cá, fica negativo, então x será igual a 4 menos 1. Logo, x será igual a 3. Então, logo, se o x é igual a 3, aqui ficamos com a alternativa B. Uma alternativa seria como? Também eu posso substituir diretamente por esse 3 aqui, uma vez que posso começar com a alternativa A, por exemplo. Não sei qual é a alternativa correta. Então, vamos dizer que a alternativa A, o x é igual a 2. Então, vou dizer o quê? Fico com raiz de 7 mais raiz de 2 mais 1. Tem que ser igual ao que é 3. Então, fico com raiz de 7 mais... Isto aqui dá raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 já não dá uma raiz quadrada perfeita, que dá 1.7. Logo, posso ignorar esta alternativa. Vou para B, em que a alternativa, estão a dizer que a consideração de x tem que ser igual ao que é 3. Fico com raiz de 7 mais raiz de 3 mais 1. De acordo com a minha expressão, tem que ser igual ao que é 3. Fico com raiz de 7 mais raiz 3 mais 1 dá 4. Tem que ser igual a 3. Então, raiz de 7 mais raiz quadrada de 4 dá 2. Então, se dá 2, 7 mais 2 dá 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, logo 3 é igual a 3. Também poderá usar este método, é uma outra saída. Para o exercício 15, então dizer que qual a solução da equação? X menos o 4 sobre x mais 2 menor ou igual a 0. Nesse tipo de equação, nós temos que resolver a parte do numerador e a parte do denominador, considerando como se estivéssemos a procurar o domínio da existência na parte do denominador. O numerador vai seguir esta condição. X menos o 4 menor ou igual a 0. Ou o x mais 2 tem que ser diferente do que de 0. Porque caso este valor, por exemplo, daqui da solução, a condição tem que ser menor ou igual a esta solução. Significa que aqui o denominador, aqui, caso eu tenha 0, significa que este aqui não terá o domínio da existência. Então, a aqui no denominador, sempre a condição tem que ser diferente de 0. Então, aqui fico com x menor ou igual. Esse senhor é negativo, passou para cá, ficou positivo.
ou o x terá que ser diferente de menos o 2. Então, vamos lá ver uma coisa. Se nós formos apresentar isto aqui nas soluções, estamos a dizer que nós temos uma condição aqui de menos o 2 e temos uma condição de 4. Então, logo, temos estes dois intervalos aqui, em que, uma vez que essa condição é menor ou igual, significa que aqui o intervalo é fechado e aqui é diferente, o intervalo é aberto. Então, teremos um intervalo de menos 2 até 4, intervalo fechado. Então, logo aqui ficamos com a alternativa C. 16. A solução do sistema é o par ordenado. Esse tipo de exercício também aconselho a usar método de tentativas. A usar método do quê? De tentativas. Por quê? Você terá que determinar as soluções, levar muito tempo. Não estamos no desafio aqui na sala que você tem que demonstrar a ciência, mas sim encontrar a alternativa correta. Vamos lá ver o nosso sistema. X, temos o x mais y mais z tem que ser igual a 6. E o 3x mais y menos o z tem que ser igual a 1. E o 3x menos y mais z tem que ser igual a 4. Então, aqui temos que procurar uma solução de x, y e o z. Então, aqui eu poderei usar a regra de Cramer, em que eu posso tirar, por exemplo, isto aqui primeiro, determinar o valor de delta, e a fazer isto aqui, delta, será igual. Aqui eu tenho 1, 1, 1. Depois eu tenho 3, 1 menos 1, 3 menos 1 e 1. Então, aqui ia fechar essa parte aqui, ia fazer isto, significa que ia ficar com essa solução primeiro. Ficaria com 1 vezes 1 vezes 1, menos 1, vezes menos 1. Depois eu ficar depois com menos 1, que este 1 aqui, ia fechar esses dois pontos. Ficaria com 3 vezes o 1, menos 1 vezes o 3. Menos 1 vezes o 3. Então, aqui, depois o último, mais 1 vezes. Então, nesta parte, fecho este ponto. Fico com 3 vezes menos 1, 1. Okay? Isto vezes isto, depois menos 1 vezes o 3. Olha, aqui leva muito tempo. Depois disso, terá que calcular o valor de delta x, delta y e delta z. Depois de haver nessa condição para x, quer dizer que o delta x será delta x sobre o delta. E para y será igual a delta y sobre o delta. E para z será igual a delta z sobre o delta. Isso aqui é muito trabalhoso, mas eu posso já procurar usando minhas tentativas. Então, aqui eu vou ir determinar a alternativa correta. Estou a considerar, por exemplo, essa alternativa D, que é 1, 2 e 3. Se é 1, 2 e 3, estou a dizer o quê? Que o meu x, y e z. Então, vou dizer o quê? 1 mais 2 mais 3. Estou a substituir aqui. Tenho 1 mais 2 dá 3, mais 3 é igual ao quê? A 6. Significa que está tudo bem. Então, se aqui tem 3 vezes 1 mais 2 menos o 3 tem que ser igual ao quê? A 1. Então, isto simplificamos. Aqui é 2 aqui. Né? Isso aqui é 2. Vamos trocar aqui também. Então, aqui, se temos o 2 aqui neste ponto, terei 2 vezes 1 dá 2 mais 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Também está correto. O último tenho 3x menos y mais z. Terei 3 vezes o 1 menos o 2 mais 3 tem que ser igual a quê? A 4. Então, terei 3 e 3 vezes o 3. O valor de x é 1. Aqui, terei que ter 1 neste ponto. Menos 2 mais o 3. Terá que ser igual a 4. Então, 3 vezes 1 dá 3 menos o 2 dá 1. E 1 mais 3 dá 4. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, aqui essa alternativa, que ficaremos com a alternativa D. Isso aí é uma tentativa. Não, o cálculo direto, vamos lá ver, é muito trabalhoso mesmo. Mas não muito, mas é muito trabalhoso. Então, aqui estamos a dizer que nós poderíamos primeiro calcular o valor do que é de delta. Em que teríamos 1, 1, 1, 2, 1, menos 1. Aqui teremos o 3,
menos 1 e 1. Então, aqui estamos a dizer que o delta será igual a 1 vezes, fechamos este ponto, ficaremos com 1 vezes 1 menos 1 vezes menos 1. Então, a seguir, depois teremos este ponto, menos 1, estou a usar a regra de Cramer. Fecho este ponto com esse ponto, significando que o 2 multiplica com 1, esse 2 multiplica com 1, menos 1 vezes o 3. Pega o ritmo aí. Mais o 1 vezes este 1 aqui. Fecho este ponto, fico com 2 vezes menos o 1, menos o 3 vezes o 1. Então, delta será igual a 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então, aqui assinala aqui, deste menos 1, depois menos 2, menos mais, e aqui só ficamos com 3 positivo. Então, aqui ficamos com mais 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes o 3 dá 3. Então, isto aqui é simétrico, simplificamos, dá 0. Então, aqui será igual a menos 5, depois menos, ou seja, aqui ficamos com menos o 5. Então, aqui significa o quê? Que ficaremos com menos 2 dá menos o 5. E aqui, o sinal aqui temos o positivo, né? Então, significa que o delta será igual. Menos mais dá menos, então ficamos com menos 5. Então, logo o delta é igual a menos o 10. Então, temos aqui o nosso delta. A seguir, vamos determinar o valor de delta x. Para o delta x, qual é a ideia? Significa que esta variável de x aqui teremos que substituir para essa sua igualdade de 6, 1 e 4. Então, logo aqui ficamos com 6, 1 e 4. E os outros vão manter 1, menos 1, 1 menos 1 e 1. Então, logo o delta x será igual a 6 vezes, fechamos este ponto com este ponto, 1 vezes 1, menos 1, vezes menos 1, depois menos 1, vezes, fechamos este ponto com este ponto, ficamos com 1 vezes 1, menos 1, vezes menos 1. Depois chegamos no último, fechamos este ponto, fechamos este, ficamos com 1 vezes menos 1, depois menos 4 vezes 1. Então aqui ficamos com delta x será igual a 6 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais, então aqui ficamos com menos 1, aqui ficamos com menos 1 vezes 1, menos dá mais, então ficamos com menos 1. Depois aqui ficamos com delta x será igual a menos 1 dá menos 5, ou seja, menos 1. Ficamos com 1 vezes menos 1, menos o 4 dá menos 5. E aqui neste ponto aqui ficaremos com menos, ficaremos com mais, isso aqui dá 0. Aqui, neste ponto, isto, vamos verificar isto, simplificamos, ficamos com isto. Aqui, simplifico, isto com isto, no meio, é 1. Fecho isto, fico com isto vezes isto, aqui, depois menos 1, aqui é 4, positivo, que ficará com 4 aqui, não menos 1. Então aqui só fico com 4 positivo, aqui fico com 1, menos dá mais que 4, né? Ficará com 4, ficaremos com menos 4, menos mais. Então aqui o delta, neste ponto teríamos o delta x será igual a menos 5 por menos 5, que também será igual a menos o 10. Então logo assim, para ter o valor de x, teremos que dizer delta x sobre o delta. Isto aqui será igual a menos 10 sobre menos 10. Então x será igual ao que? A 1. Então ias fazer o mesmo procedimento para o y e z. Então percebam que a ideia é achar a alternativa. Prefiro usar método de tentativas. Então logo aqui, viram que o processo é muito longo, né? Então quando você terminar o exame, pode já vir treinar um pouco essas coisas e tais. Então, 17. Diz que qual dos valores satisfaz a condição
4 elevado a x menos 5 vezes 2x mais 4 igual a 0. Aqui também tu podes usar meio tentativas. Podes usar meio tentativas, mas primeiro vamos também pelo método correto. A ideia é tu procurar um valor de x em que ao substituir e calcular tem que ser igual ao quê? A 0. Mas também podemos dizer o quê? Ficamos com 2 aqui elevado a 2 que dá 4. Isso tudo por x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 tem que ser igual ao quê? A 0. Esses pontos eu posso inverter. Se eu estou a dizer que a elevado a b elevado a c também pode ser igual a elevado a c também elevado a quê? A b. Então aqui fico com 2x elevado a 2 menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 tem que ser igual ao quê? A 0. Então aqui vou dizer que seja o meu 2 elevado a x igual a t. Então logo aqui fico com t ao quadrado menos 5 vezes o t mais 4 tem que ser igual a 0. Então logo posso calcular a minha equação quadrática. De delta igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 4. Então logo o delta será igual a 25 menos 16. O delta será igual a 9. Então T1 e 2 será igual a menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta, 2 vezes o A. Então aqui fico com T1, que será igual. O meu valor de B é menos 5. Com este menos, fico com 5 positivo, mais raiz quadrada de 9, de 2 vezes o 1, que é o valor de A. Então T1 será igual a 5 mais 3 sobre 2, será 8 sobre 2, que é igual a 4. Para o T2, fico com 5 menos raiz quadrada de 9, de 2 vezes o 1. Então, T2 será igual a 5 menos 3 sobre 2, terei 2 sobre 2, que é igual ao que a 1. Mas, uma vez que a minha variável eu quero o valor de x, eu disse que seja o 2 elevado a x igual a t. Então, 2 elevado a x será igual a t1, ou 2 elevado a x será igual a t2. 2 elevado a x será igual a t1 é 4, ou 2 elevado a x, t2 é 0. Então, é 1. Desculpa aqui, 1. Então, 2 elevado a x será igual a 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 dá 4. Ou 2x será igual. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, aqui eu posso ficar com 2 elevado a 0 para conseguir eliminar as minhas bases. Então, aqui fico com x igual a 2, ou o x será igual a 0. Então, significa que essas são as soluções. Então, logo aqui, ao observar nas alternativas, tem essa solução de x igual ao que a 0. Se eu usasse meio tentativas, era somente substituir aqui por 4 elevado a 0 dá 1. Ou seja, por meio tentativas, eu estou a considerar, por exemplo, a alternativa A, que x igual a 0. Então, ia ficar com 4 elevado a 0 menos 5 vezes 2 elevado a 0, mais 4 tem que ser igual ao que a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, fico 1 menos 5 vezes 1, mais 4 tem que ser igual ao que a 0. 1 menos 5 mais 4 tem que ser igual a 0. 1 menos 5 dá menos 4, mais 4, 0. Simetria, simplificamos, 0 será igual ao que? A 0. Então, logo a alternativa A está correta. Para o exercício 18, diz que a solução da equação raiz de 2 elevado a x menos 1 é igual a 2 elevado a x menos 1. Também aqui tu podes usar meio tentativas, tentar substituir para o x igual a 3, x igual a 2, x igual a 1 e x igual a 0. Substituindo aqui e calcular para ver se vais ter esta alternativa ou não. Ou seja, a alternativa será correta ou não. Então, aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, comentários, se gostou da aula ou não, ou seja, se estás a gostar da aula ou não. Quais são as melhorias que eu tenho que fazer, mas aqui vamos elevar isso aqui ao quadrado, também isto aqui ao quadrado. Simplifico isto e isto. Então, fico com 2 elevado a x menos 1 será igual a 2. Esse 2 é o expoente que multiplica esse expoente. Então, posso ficar com 2 vezes x menos 1. As bases são iguais, simplificamos. Então, fico com x menos 1 será igual a 2 vezes x menos 1. Então, o x menos 1 será igual a 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos o 2. Então, este senhor aqui é positivo, para cá fica negativo. Fico com x menos 2x será igual a menos 2 mais 1.
x menos 2x, ficamos com menos x será igual a menos 2 mais 1, dá menos 1. Simplificamos esses sinais. Logo, x será igual ao quê? A 1. Logo, nossa alternativa correta é a alternativa C. Passando para o exercício 19. Qual é o valor de k pode tomar para que a equação módulo de 3x ao quadrado menos 2x seja igual a 2x menos 6, 2k menos 6, que tenha solução. Então, esta condição aqui podemos aqui tem que ser maior ou igual a 0, porque não existe módulo do número negativo. Então, também dá a dizer o quê? Que nesta condição aqui, pegamos esta parte aqui, 2k menos 6 tem que ser maior ou igual a 0. Negativo, passo para cá, fica positivo. Então, fico com 2k, será maior ou igual a 6. Então, k será igual a 6 dividido por 2, ou seja, maior ou igual. Então, logo k aqui será maior ou igual a 3. No gráfico, nós temos aqui o 3 até o mais infinito. O intervalo aqui é fechado. Então, estamos a dizer que o k pertence ao intervalo fechado de 3 até o mais infinito. Então, esta aqui seria a alternativa D. 20. A expressão n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial é equivalente a... Para quem assistiu uma videoaula sobre fatorial, eu acredito que ele já domina a escada do EBM. Escada do EBM, ou escada do Hercúleo Aventura-Boa, que permite fazer a simplificação deste fatorial. Eu gosto de usar esse exercício aqui como exemplo. Então, significa o quê? Que para quem assiste, ou seja, para quem vai assistir minha videoaula sobre fatorização, há de resolver esse tipo de exercício de fatorização como sendo um papinha que não tem nada de especial. Então, a ideia é reduzir este número até o n-1. Então, vai assistir videoaula sobre fatorização, vou deixar aí no link na descrição, ou vou deixar o link aí na descrição para você assistir esse videoaula. Acredito que basta você assistir essa videoaula, vai conseguir resolver qualquer exercício desse aqui. Nós que já assistimos, muito simples. N mais 1, depois vamos encontrar o n, encontramos n menos 1 fatorial. Sobre n menos 1 fatorial, simplificamos isto. Então, isto aqui ficamos com n mais 1 vezes n. N vezes n ficamos com n ao quadrado. N vezes 1 ficamos com n. Veja só, muito simples. Ficamos com a alternativa B. 21. O valor da combinação de 10 por 3 é... Se permitisse usar máquina, isso aqui era muito simples. Era muito simples, combinação de 10 por 3. Nós sabemos que a forma da combinação de NP a P é N fatorial sobre N menos P fatorial de P fatorial. Então, aqui ficamos com a combinação de 10 por 3, será igual a 10 fatorial sobre 10 menos o 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Então, aqui, isso aqui será igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 dá 7 fatorial vezes o 3 fatorial. Então, aqui, terei que reduzir o meu 10 até o 7. Então, fico com 10, 9, 8, 7 fatorial. Vezes 7 fatorial, vezes terei que reduzir o 3 para 1. Então, fico com 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico isto. Então, isso aqui será igual a 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes o 2. Então, posso simplificar aqui o 3, o 9 com 3 e o 8 com 2. Fico com 10 vezes 9 dividido por 3 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, logo isso aqui será igual a 10 vezes o 12. Isto aqui será igual a 120. Então, logo aqui ficamos com a alternativa B. 22. A soma dessas combinações é igual a... Temos combinação de 8 por 0, combinação de 8 por 1, combinação de 2, sucessivamente. Então, querem a soma dessas combinações. Então, para tal, aqui terá que fazer a combinação de 1 por 1. É diversão isto aqui. Né? Diversão. Mas quem já entende sobre o binômio de Newton,
Era somente puxar a alternativa correta. Mas vamos lá ver isto aqui. Então, sabemos que a combinação de n p a p, temos que é o n fatorial sobre n menos p fatorial de p fatorial. Certo? Então, aqui fico com 8 fatorial sobre 8 menos 0 fatorial, 0 fatorial. 0 fatorial dá 1. Então, aqui fico com 8 fatorial sobre 8 fatorial. Isto aqui será igual a 1. Porque eu tenho 8 menos 0, então fico com 8 fatorial e aqui fico com 1. Então, isto aqui dá 1. Então, temos uma combinação de 8 por 1, será igual a 8 fatorial sobre 8 menos 1 fatorial de 1 fatorial. Então, 8 fatorial sobre 8 menos 1 dá 7 fatorial. O 1 fatorial dá 1. Então, vou reduzir o 8 até 7. Fico com 8 vezes o 7 fatorial sobre o 7 fatorial. Simplifico 7 com 7, isto aqui será igual a 8. Então, combinação de 8, 2 será igual a 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então, isto aqui será igual a 8 fatorial. 8 menos 2 dá 6 fatorial, vezes o 2, vezes o 1. Então, logo aqui, vou reduzir meu 8 até 6. 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial, vezes 2. Simplifico esses 2. Aqui posso dizer que isto aqui vai me dar 28. Por quê? 8 dividido por 2 dá 4 e 4 vezes 7 dá 28. Então, aqui teremos uma combinação de 8 por 3. Teremos 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui será igual a 8 fatorial sobre 8 menos o 3 dá 5 fatorial vezes 3 fatorial. Vou reduzir o 8 até 5. Então, fico com 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes o 3, vezes 2, vezes o 1. Simplifico 5 com 5. Aqui eu posso simplificar 3 vezes 2 dá 6. Simplifico com 6 com 6. 8 vezes 7 dá 56. Então, teremos uma combinação de 8 por 4, que será 8 fatorial sobre 8 menos o 4 fatorial de 4 fatorial. 8 fatorial, 8 menos o 4, ficou com 4 fatorial vezes o 4 fatorial. Vou reduzir o meu 8 até 4 fatorial, que fica com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Vou reduzir o 4, fico com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico isto com isto. Isto com isto aqui. 8 por 4 dá 2. Fico com 2 vezes 7 vezes o 5. Então, aqui fico com 2 vezes o 35. Isto aqui, 10 vai 1. 6, fico com 70. Terei combinação de 8 por 5. Será 8 fatorial sobre 8 menos o 5 fatorial vezes o 3 fatorial. Vezes 5 fatorial. 8 fatorial. 8 menos o 5, fico com 3 fatorial vezes o 5 fatorial. Se forem a ver, isto aqui é igual a isto. Logo, dissemos que isto aqui é igual a 56. Teremos uma combinação de 8 por 6. Fico com 8 fatorial sobre 8 menos o 6 fatorial, 6 fatorial. É só ter paciência, né? 8 fatorial sobre 8 menos 2, menos 6 dá 2 fatorial vezes o 6 fatorial. Esta condição é igual a esta condição. Temos que essa condição dá 28. Então, teremos uma combinação de 8 por 7, seria 8 fatorial sobre 8 menos o 7 fatorial, 7 fatorial. 8 fatorial sobre 1 fatorial vezes o 7 fatorial. Também, esta condição aqui, temos que é igual a 8. Então, teremos uma combinação de 8 por 8, será igual a 8 fatorial sobre 8 menos 8 fatorial de 8 fatorial. 8 fatorial sobre 8 fatorial. Isto aqui é igual a 1. Então, fazendo o somatório disto, 8, 1 mais 8 mais 28 mais 56 mais 70 mais 56 mais 28 mais 8 mais 1. Total disto aqui dá 256. Então, aqui ficamos com a alternativa D. O exercício 23 diz que uma certa linha do triângulo de Pascal tem 15 elementos. Qual é o sexto elemento dessa linha?
quando falam de elementos, por exemplo, quando dizem que tem 15 elementos, significa que o elemento que falam, estão a falar de um elemento antecessor, ou seja, estão a falar de 14. Né? Nós estamos falando de que, por exemplo, num binômio de Newton, ou seja, num triângulo de Pascal tem 12 elementos, significa que o elemento que vamos pegar é 11. Quando falam de 9 elementos, é 8. Quando falam de 7, é 6. Quando falam de 20, é 19. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos usar esta ideia da combinação de 14 por 0. Depois teremos combinação de 14 por 1. Combinação de 14 por 2. Combinação de 3 por 14. Combinação de 4 por 14. Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Teremos combinação de 5 por 14. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, este aqui é o sexto elemento. Combinação de 14 por 5. Logo, aqui ficamos com a alternativa D. Exercício 24. Qual é o terceiro termo do desenvolvimento de x menos 3 elevado a 6? Então, aqui, exercício 24, temos o x menos 3 elevado a 6. Então, a forma da combinação, quando trata-se disto aqui, diz que combinação de NP a P, ficamos com x de n menos P vezes y elevado a P, onde o x corresponde ao primeiro elemento e o y o segundo, e o n representa o expoente 6. Estamos a procurar do terceiro elemento. Significa o quê? Que o primeiro elemento começa de 0. Então, o terceiro elemento significa o quê? Teremos o n. Ou seja, teremos o p, vamos variarmos o p, e terá 0, 1, 2, 3. Então, o terceiro elemento é 1, 2 e 3. Então, o terceiro, significa de quando o p for igual ao que a 2. É o terceiro elemento. Então, teremos uma combinação de 6 por 0 vezes x, 6 menos 0 vezes o nosso y menos 3 elevado a 0, que é o p. Mais combinação de 1 por 6, de x, 6 menos 1, vezes menos 3 elevado a 1. Mais combinação de 2 por 6, vezes x, 6 menos 2, vezes menos 3 ao quadrado. Então, temos 1, 2 e o terceiro elemento. Então, vamos estimar aqui. Então, o que vamos fazer aqui? Temos uma combinação de 6 por 2. Isto aqui será igual a 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial de 2 fatorial. Isto aqui será igual a 6 fatorial sobre 6 menos 2 dá 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isto aqui será igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes o 2. Simplificamos isto. Isto aqui será igual ao que? A 15. Então, aqui teremos aqui 15x, 6 menos o 2 dá 4 e menos 3 ao quadrado será igual a 9. Isto implica o quê? Que o 15 vezes 9 vai nos dar o valor de 135x elevado a 4. Então, logo aqui ficamos com a alternativa B. O complementar de um acontecimento impossível é um acontecimento certo, ou seja, é o inverso. O impossível torna-se algo possível, né? Então, é como se estivesse a negar uma outra coisa, é o oposto da outra. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 26, quer dizer, quais são os 3 primeiros termos dessa sucessão? Então, temos uma sucessão aqui de n for par se o n for ímpar. Então, para nós conseguirmos fazer isto aqui, teremos uma condição que temos a n será igual a n de n mais 1. Temos outra condição de a n será igual a n mais 1 sobre n. Então, aqui se eu digo a1, por exemplo, tenho 1 mais 1 mais 1. Então, a1 será igual a 1 sobre 2. Então, a2 será igual a 2 sobre 2 mais 1. Isso será igual a 2 sobre 3. O A3 será igual a 3 sobre 3 mais 1. Isso aqui será igual a 3 sobre 4. Então, para o segundo termo, tenho A1, que será igual a 1 mais 1 sobre 1, que será igual a 2. E o A2 será igual a 2 mais 1 sobre 2, que será igual a 3 sobre 2.
E o A3 será igual a 3 mais 1 sobre 3 será igual a 4 sobre 3. Então, aqui teremos esta sequência. 3 sobre 4. Aqui teremos o 2. 3 sobre 2. 4 sobre 3. Então, observando as alternativas, eu ia apostar na alternativa A. 27. Na sucessão AN igual a n menos 1 mais 5 com n pertencentes aos números naturais, se A2 igual a 17, qual é o valor de quinto termo? Então, quer o valor de quinto termo significa que quer um valor de A5. Não. Estamos a dizer o quê? Que o AN é igual a AN menos 1 mais 5, o A2 é igual a 17, que era um valor de A5. Então, para tal, podemos dizer o quê? Que A2 será igual a A2 menos 1 mais 1, 5. O que é A2? A2 é igual a 17. Será igual a 17, ficamos com A2 menos 1 dá 1 mais 5. Positivo, passa para cá, fica negativo. Então, A1 será igual a 17 menos o 5. Então, o A1 será igual a 12. Então, sendo assim, que o A1 é igual a 12, pode dizer que AN será igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Então, se eu estou a dizer que A2 que é igual a A1 mais 2 menos 1 vezes a diferença, porque eu não conheço o valor do que é da diferença aqui neste ponto. Então, sendo assim, o A2 é 17 será igual a 12 mais D. Positivo, passa para cá, fica negativo. Então, a diferença será igual a 17 menos 12. Então, a diferença será igual a 5. Então, uma vez que quer um quinto termo, podemos dizer que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Então, o A5 será igual. O nosso valor de A1 é 12 mais 5 menos 1 vezes 5. Então, o A5 será igual a 12 mais 5 menos 1, dá 4 vezes 5. Então, A5 será igual a 12 mais 20. E o A5 será igual a 32. Então, significa que o quinto termo é igual a 32. E ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 28. Por exercício 28, diz que a sucessão UN é uma progressão geométrica de razão 0,3 e U2 igual a 0,09. Qual é o termo geral da progressão? Então, estamos a trabalhar com uma sucessão de uma PG. Então, PG, então dizer que a razão é igual a 0,3 e U2 é igual a 0,09. Isto aqui na forma científica pode ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1. Depois de haver tenho duas casas, 9 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui nós sabemos que a forma do termo geral de uma progressão geométrica é esta aqui. Então, quero a expressão do termo geral. Uma vez que nós não temos o U1, que às vezes isso aqui vem assim, também não é imperioso. Né? Sim. Significa o quê? Que estou a dizer que se o n for igual a 2, terei o 1 vezes a razão de 2 menos o 1. Então, o 2, temos que é 9 vezes 10 elevado a menos 2, será igual a o 1, vezes a razão que é 3 vezes 10 elevado a menos 1. 2 menos 1 dá 1, então ficamos com isto. Isso aqui está a multiplicar quando passa para cima e passa a dividir. Então, ficou 1 será igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2, sobre 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, significa que no primeiro passo teríamos que calcular o valor de que é de 1. Então, 1 será igual. 9 dividido por 3 dá 3. Isto aqui é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, fica com vezes 10 elevado a menos 2 mais o 1. O 1 será igual a 3 vezes 10 menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, 1 pode ser escrito também dessa maneira, 0,3. Então, estou a dizer o quê? Que o meu termo geral, o n, que é igual a u1 vezes razão de n menos 1, será igual a un, será igual a 0,3, vezes 0,3 de n menos 1.
Este aqui será o nosso termo geral. 0,3 vezes 0,3 elevado a n menos 1. Aqui ficamos com a alternativa A. 29. Qual é o termo geral da sucessão? 16, 14, 4, menos 2. Então, nós queremos o termo geral desta sucessão. Exercício 29. Então, temos 16, 10, 4, menos o 2. Então, primeiro nós podemos calcular a diferença desses pontos. Então, ficaremos com menos o 2, menos o 4, que é igual a menos o 6. Menos o 6, 4 menos o 10, que é igual a menos o 6, menos o 6, 10 menos 16 será igual a menos o 6, menos o 6. Então, significa que o primeiro termo A1 é 16 e a diferença é igual a menos o 6. Então, tratando-se disto aqui, verificamos que uma vez que a diferença é a mesma, trata-se de uma PA. Então, uma vez que é uma progressão aritmética, sabemos que o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Então, AN será igual ao valor de A1, 16, mais N menos 1 vezes menos 6 da diferença. Então, AN será igual a 16 mais menos 6 vezes 1 vezes N dá menos 6N, menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. Então, aqui o AN será igual a 16 mais 6 menos 6N. Então, o AN será igual a 16 mais 6 dá 22 menos 6N. Isto aqui pode ser AN, será igual a menos 6N mais 22. Temos esta expressão aqui, que é a alternativa C. 30. Qual o valor do limite de x quando tende para mais infinito de x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao quadrado mais 2? Então, para tal, nós temos um exercício 30, que nós temos o limite de x quando tende para mais infinito de x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao quadrado mais o 2. Uma vez que a tendência aqui é de infinito, significa que teremos uma indeterminação de infinito sobre infinito. Nesse tipo de indeterminação, temos que tirarmos o elemento de maior expoente no numerador, que é x ao quadrado, e no denominador também, que é x ao quadrado. Isto aqui era bônus igual a 1. Logo aqui, ficamos com a alternativa A. Qual é o valor do limite de x quando tende para o infinito de x mais 1 sobre x menos 1 elevado a x? Esse tipo de limite é um limite de Nepeliano, ou seja, de Euler. Também é um limite de bônus. Não há nada de especial nesse limite. Para quem assiste ou vem assistindo minhas videoaulas, eu acredito que isto aqui já consegue deduzir de uma forma muito mais fácil. Só que o que acontece aqui? Nós temos o limite, dentro de uma função, nós temos uma indeterminação, que essa indeterminação aqui é de infinito sobre infinito. Então, aqui vamos ter o limite de maior expoente no numerador e no denominador elevado a x. Isso aqui fica com 1 elevado a x, que é 1 elevado a infinito. Uma vez que a indeterminação é de 1 elevado a infinito, eu terei o limite de maior expoente, que é o x, no denominador também, que é x, simplifiquei, fico com 1 elevado a x. E o x, estamos aqui tende para o infinito. Apesar que nós temos 1 elevado ao infinito. Então, logo aqui usamos a regra de Nepeliano. Limite de x quando tende para mais infinito. Mantemos o x mais 1 sobre x menos 1. Acrescentamos o menos 1 para baixar o expoente e passar a multiplicar. Então, logo aqui podemos calcular o IMC de x menos 1 aqui de 1. Logo ficamos com Nepel, limite de x quando tende para mais infinito. Ficamos com x mais 1 menos o x menos 1 sobre x menos 1 vezes o x. Então, Nepel, limite de x quando tende para mais infinito, fico com x mais 1 menos vezes mais, ficamos com menos x, menos ficamos com mais 1 sobre x menos 1 vezes o x. Simetria, simplificamos. Então, logo aqui ficamos com Nepel,
limite de x quando tende para mais infinito, 1 mais 1 dá 2 sobre x menos 1 vezes o x. Então, logo aqui, vou ficar com Napier, limite de x quando tende para mais infinito, 2 vezes x dá 2x sobre x menos 1. Também a mesma coisa. Tiro o elemento do maior expoente no numerador, que é 2x, no denominador também, que é x. Simplifico, ficou Napier elevado a 2. Aqui ficamos com a alternativa D. A função inversa de f de x igual a x menos 4 sobre x mais 2. São funções compostas. Então, nesse tipo de funções compostas, a primeira regra é, no lugar de x, substituímos por y, e no lugar de y, substituímos por x. E nós sabemos que a primeira coisa é que nas funções o f de x é igual a y. Nas funções o f de x é igual a y. Sendo assim, o que nós vamos ter aqui? Teremos isto aqui, y será igual a x menos 4 sobre x mais 2. Então, conforme eu disse, o valor de x, vamos substituir por, ou seja, no lugar nós temos o x, substituímos por y, no lugar nós temos o y, substituímos por x. Depois disso é somente isolar até nós encontrarmos uma expressão única de y. Então, estou a dizer o quê? Que o x será igual a y e o y será igual a x. Então, logo aqui fico com x será igual a y menos 4 sobre y mais 2. Está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, fico com x vezes y mais 2 será igual a y menos 4. Então, x vezes y, fico com x vezes y. E x vezes mais 2, fico com mais 2x, será igual a y menos 4. Então, positivo, passa para cá, fica negativo. Fico com xy menos y será igual a menos 4 menos 2x. Então, mantendo em evidência os termos semelhantes, ou agrupamos os termos semelhantes, fico com y, entre parênteses, x menos 1, será igual a menos 4 menos 2x. Multiplica, passa para cá, passa a dividir. Então, y será igual a menos 4 menos 2x sobre x menos 1. Então, daqui, posso colocar em evidência o sinal negativo. Fico com 4 mais 2x. E aqui, se eu inverter isto, aqui, menos 1 menos o x, será problema? Para mim, não. Por quê? Porque aqui eu posso ficar com menos 1, menos e menos ficou mais, que é mais x menos 1. Posso já simplificar os sinais. Fico com y será igual a 4 mais 2x sobre 1 menos o x. Então, logo aqui, uma vez que estou a dizer que o y é f de x nas funções, posso ficar com f de x. Ao colocar sinal negativo, já estou a dizer que já é o inverso a minha função. O inverso. Então, logo, aqui fico com a alternativa C. Em que intervalo f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado é crescente? Quero o intervalo crescente desta função. Para tal, eu terei que aplicar a regra da derivada. Tenho uma função f de x que é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, farei a minha primeira derivada desta função e ficaria com 3x ao quadrado menos 6x. Então, esta derivada foi igual a zero, onde fico com 3x ao quadrado menos 6x. Estão a dizer que é crescente, a condição é que é maior que zero. Então, logo aqui fico com x, entre parênteses 3x menos o 6, maior que zero. Então, o x será maior que zero, ou o 3x menos o 6 maior que zero. Então, x será maior que zero, ou negativo para cá fica positivo. 3x maior que 6. O x será maior que zero, ou o x será maior que 6 sobre 3. Quanto é que dá 6 sobre 3? 6 sobre 3 é 2. Esta aqui é a nossa solução. Mas uma vez que esta equação aqui é uma equação quadrática, nós vamos observar, temos o ponto 0 e 2. Domínio da função, parábola virada para cima por o valor de a é positivo. Então, o nosso domínio nos interessa essa parte positiva. Para negativa não nos interessa. Essa parte aqui do domínio que nos interessa. Esta aqui. Então, significa que os números vêm de menos infinito até zero, união com 2 até mais infinito.
Então, teremos aqui um intervalo aberto de menos infinito até 0, união com o intervalo aberto de 2 até mais infinito. Esta aqui é a nossa solução para que a função seja crescente. Então, ficamos com a alternativa B. No exercício 34, ou seja, na figura estão representadas as funções f e g. Responda as perguntas 34, 35 e 36. Qual é o domínio da existência da função g de x? Nós temos essa função que toca a parte negativa, depois tem a parte positiva. Então, logo, essa função aqui pertence a R. Todo tipo de domínio, na maioria das vezes, sempre pertence a R. Se fosse uma função exponencial, será a partir deste ponto aqui até lá. Então, o significado do domínio será um valor positivo, ou seja, também pertence a R. Então, na maioria das vezes, seja uma equação quadrática, linear, uma equação trigonométrica, tudo mais, sempre o domínio pertence ao quê? A R. 35. G de x maior que f de x para x igual a... Então, terei que traçar este gráfico aqui e onde ver uma mil maravilhas de magia. Nem é magia como tal, é ciência, né? Era somente para distrair um pouco, para não ter que ficar sufocado, né? A ideia é, quando você estiver a estudar, tem que estudar, imaginar coisas reais que você vive todos os dias, de modo que você não se esqueça da resolução e do equilíbrio. E claro, Deus acima de tudo. Então, g de x, f de x, tem um ponto aqui, 1, tenho este ponto de interseção, é um ponto de igualdade dos dois. 2 menos 1, 2 e 4. Com isto aqui estamos a tentar analisar o quê? Estamos a tentar analisar tipo, todos os pontos possíveis da nossa condição. A condição está então a dizer que o f de x tem que ser maior que o f de x. Então, ou seja, o g de x tem que ser maior que o f de x. Este ponto é o ponto que igual a função f de x à função g de x. Porque se estamos a dizer que o x é igual a 1, tanto para o f de x e o g de x é igual a 2. Então, vamos lá escolher tipo, todos os pontos menores que 1. Por exemplo, supomos que aqui eu tenho 1 sobre 2. Vou traçar esta linha vertical. Aqui. Neste ponto, o g de x terá um certo valor que é aproximadamente a 1. E o f de x terá um valor que é aproximadamente a 3. Então, nesta condição, estou a dizer que o g de x é menor que o f de x. Então, significa que ao aproximar para 1, neste ponto na mesma, o valor de g de x ainda continua menor que o g de x. Mas passado de 1, por exemplo, aqui estou a escolher o 3 sobre 2, que é 1.5. Vou traçar esta linha também, aqui neste ponto. O que acontece é que o valor de g de x começa a diminuir e o valor do quê? Do g de x começa a aumentar. Então, na medida que vou aumentar os valores aqui, o f de x diminui e o g de x vai aumentar. Então, significa que a partir de 1 até mais infinito, o valor de g de x torna-se maior. Só que o intervalo aqui tem que ser aberto. Por quê? Porque neste ponto, o 1 torna-se igualdade. Se aqui a condição fosse g de x maior ou igual ao f de x, íamos partir do que é de 1. Mas uma vez que neste ponto aqui é o ponto em que é a interseção entre o gráfico f de x e o g de x. Então, tem que escrever o intervalo aberto de 1 até o mais infinito. Então, sendo assim, fico com a alternativa D. Então, passamos para o exercício 36. Então, a dizer que o f de 1 mais f de 0. 36 querem o f de 1 mais f de 0. Então, a dizer que o f de 1, então, considerar quando o x for igual a 1, qual é o valor de y? Quando o x for igual a 1, o valor de y vimos que é 2. Então, teremos 2 aqui mais. O f de 0, estamos a dizer que este ponto aqui, quando o x é 0, o nosso f bate neste ponto aqui que é 4. Então, será mais 4. Isto aqui será igual a 6. E aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 37, diz qual deve ser o valor de k de modo que o f de x seja igual
a 2x menos 3 e o k menos 7. Se o x for menor ou igual a 0, se o x for maior que 0, seja contínuo no ponto de abscissa x igual a 0. Então, sendo assim, significa que aqui nós estamos a tratar, ou seja, calcular tipo, são limites laterais. Então, nós temos uma função f de x será igual a 2x menos 3 se o x for menor ou igual a 0. Aqui teremos o k menos 7 se o x for maior que 0. Para que seja contínua no intervalo desta função. Então, significa o quê? Que terei que calcular o limite de x quando tende de 0 à esquerda de 2x menos 3, que será igual ao limite de x quando tende para 0 à direita de k menos 7. Isto aqui só representa que estamos a trabalhar com limites laterais devido a essas condições. Então, mas só que aqui, ao substituir a tendência na variável, não há necessidade de colocar esse sinal negativo. E se o sinal fosse aqui, por exemplo, fosse menos 2 elevado a menos 2, íamos colocar aqui o x menos 2, mas não colocar o valor do que é do expoente. Volto a repetir, isso aqui nos permite somente ver tipo, os laterais dos limites. Então aqui ficamos com limite de x quando tende para 2, 0. À esquerda, 2 vezes 0, menos 3, será igual ao limite de x quando tende para 0, à direita de k menos 7. Então isto aqui é 0, ficamos com menos 3, será igual a k menos 7. Negativo passa para cá, fica positivo. Então logo o k será igual a 7 menos 3 e o k será igual ao quê? A 4. Então para que a função seja contínua é necessário que o k seja igual ao quê? A 4, que é a alternativa B. 38. Considera o gráfico ao lado representado pela função f. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Ok. Quando a bolinha é fechada, significa continuidade. Quando a bolinha é aberta, significa que a função é descontínua. Ok. Diz que a função é contínua à esquerda e à direita no ponto da abscissa x igual a 3. Vamos lá ver. Continuidade. Esta função aqui é contínua neste ponto à esquerda. Mas para a direita a função é descontínua. Ou seja, para a esquerda a função é contínua, porque tem bolinha aberta. Só que aqui em cima tem uma bolinha. Tem bolinha fechada, dizem que a função é contínua à esquerda. Está correto. Mas dizem que também é contínua à direita. Não, não é verdade. À direita a função é descontínua. B. É contínua à direita? Não. É contínua à esquerda. É contínua à esquerda? Sim. É contínua à esquerda. E descontínua à direita no ponto x igual a 3. É contínua à esquerda? Sim, porque a bolinha é fechada e isto aqui tende à esquerda. E é descontínua à direita no ponto da abscissa x igual a 3. Claramente que neste ponto x igual a 3 temos a alternativa correta, que é a alternativa C. Por exercício 39, qual é a primeira derivada da função f de x igual a menos cosseno de x ao cubo? Bônus também. Então, para tal, aqui temos o f de x, que é igual a menos cosseno de x ao cubo. Geralmente, eu considero isso aqui como uma função, vamos imaginar esta função aqui de a, que é igual a cosseno do que? De a. Em que aqui a variável é diferente de x. Então, a fórmula geral desta função derivada diz que ficamos com a derivada vezes. Derivada de seno, de cosseno é menos seno do que? De a. Se isto aqui eu tivesse, por exemplo, o f de a igual a seno de a, teria que a derivada desta função ficaria com a derivada cosseno de a, porque a derivada de seno é cosseno. Então aqui, o nosso a é o x ao cubo. Então fico com f derivada de x ao cubo será igual a menos, com esse menos aqui vai ficar mais, ou seja, menos, esse menos é da forma. Com esse menos daqui, ficamos com mais 3 ao cubo derivada vezes o seno de 3 de x ao cubo. Então, f derivada de x ao cubo será igual, ou seja, f derivada de x será igual a 3x ao quadrado seno de x ao cubo. Tenho esta derivada. 3x ao quadrado seno de x ao cubo. Então aqui ficamos com a alternativa C, que somente adivinhar. Alternativa B. 40. Seja f uma parábola com uma concavidade,
voltada para baixo, né? Concavidade voltada para baixo, com os vértices, cujo vértice é o ponto 3 e 2. Então aqui temos esta parábola voltada para baixo, com os vértices dos pontos, cuja temos o 3 e o 2. Então se nós temos o 3 e o 2, estamos a dizer que o x vértice, o y vértice. Estamos a dizer que temos aqui o 3, aqui temos o 2. Então teremos este ponto aqui. Teremos um gráfico que vai vir mais ou menos assim. Porque a parábola é voltada para baixo. Então está a dizer que f derivada a sua derivada, ou seja, f' a sua derivada, qual desses seguintes valores é negativos? Ok, vamos imaginar uma coisa muito simples. Quando dizem, por exemplo, aqui f de 1, por exemplo, né? F derivada de 1. Estamos a considerar que quando x for igual a 1. Se nós estamos a observar uma coisa, estamos a dizer que o x é igual a 1. Significa que o x é igual a 1 ainda está nesse intervalo. Estamos a dizer que o x é igual a 1 nesse ponto aqui, né? Depois, f derivada de 2. Teremos o ponto 2 aqui. F derivada de 3. Exatamente neste ponto. F derivada de 4. Então, f derivada de 4. Temos que... Estamos a considerar que isso aqui será fora deste ponto aqui dos patamares. Será igual a 4. Então, estamos a considerar o que é? Nesses pontos, o limite máximo que nos permite a gente observar esses pontos é que quando nós temos esses pontos, o 4 tende à direita. Então, esses pontos aqui tendem à esquerda. Tanto o 1 e o 2. E o 4 neste ponto aqui se tende à direita, em que o ponto em que x for igual a 4. Significa que se tende à direita, neste ponto aqui, o gráfico será negativo. Porque é como se estivesse tipo, neste ponto aqui a decrescer nesta parte negativa deste ponto. Então logo aqui ficamos com a alternativa D. Dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Desejo um bom trabalho. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.